combinado aqui é que eu vou fazer uma apresentação basicamente do livro, tá? Quer dizer, colocar a questão climática, contextualizar e falar diversos aspectos da questão climática, abrindo a porta para a questão energética especificamente, e deixando isso para, então, Davi Zilberstein vai fazer a apresentação quase que exclusivamente do setor de energia, principalmente os aspectos de mitigação, mas também tocando na questão de adaptação por conta do setor elétrico brasileiro. Então, eu vou fazer mais um apanhado mais geral, mais lá em cima, em função, basicamente, tomando como base realmente o livro, e gostaria, e suponho, por outro lado, que todos tenham pelo menos baixado o livro, e se não baixaram, também tudo que eu vou falar aqui está lá no livro, eu não sei nem mais nem menos do que está lá. Então, eu aqui vou tentar só resumir e fazer para botar todo mundo no mesmo comprimento de onda. Então, aqui vai. Então, bom, o site está aí, todo mundo que sabe onde é que deve achar, e a discussão é essa aí, tá? Perdão. Então, a motivação, que é uma motivação que, na verdade, desmotiva, né? Não tem muita coisa para motivar com relação ao clima, né? De toda maneira, eu gosto sempre de começar lembrando que, assim, né? Você pesa 60 quilos e... Peraí, desculpa aqui. Você pesa 60 quilos e, quando você tem uma febre de 2 graus, você vai com 38 graus e meio, você fica totalmente zonzo, tem que tomar uma aspirina e para de fazer tudo que você estava fazendo. Então, quando você tem, agora, o planeta Terra, você tem não 60 quilos, mas você tem 6 sextilhões de toneladas, e 2 graus é uma febre absolutamente insuportável de você controlar ou reverter, e não tem aspirina. Então, esse é o contexto para você começar a sentir o tamanho do buraco que a gente está metido. Segunda coisa, é só lembrar que o presidente Biden, ele assumiu em janeiro, e a primeira reunião que ele teve de cúpula global, chamou todos os 40 presidentes dos principais países, exatamente no pico da segunda onda da Covid, e a reunião que ele foi não era sobre Covid, era sobre mudança do clima. Por que será isso, né? A gente sabe, talvez, um pouco o porquê da importância da questão comercial com a China, etc., mas foi isso que ele foi tratar, não da Covid. O Fundo Monetário estima que as perdas com a Covid, né, botar em dimensões e justificar a atitude do Biden, a perda do PIB global com o Covid foi estimado alguma coisa entre 6%, tá? De 3,4% a 7,6% em 2020, mas tem uma recuperação projetada de 4% a 5% nesse ano agora de 2021. A Swiss Re estima, é uma outra conta, né? A perda relativamente ao mundo sem aquecimento global, a perda de PIB do planeta com aquecimento de 2 graus é de uma coisa como entre 14% e 18% se a gente estiver falando de temperaturas de 3 graus. Então, a gente está falando de coisa 3 vezes maior do que a Covid em termos de impactos econômicos. E não é por outro motivo, talvez, que esse assunto realmente preocupe tanto. E ainda não tem vacina para esse aquecimento global, tá? O livro, assim, como eu falei, estou seguindo basicamente o livro para ficar mais cartesiano, tá? O livro, o primeiro capítulo, ele fala do que é o efeito estufa, o aquecimento global e a mudança do clima, tá? Como são ligados essas coisas. Depois, as evidências do clima mudando, né? O aumento das temperaturas e os impactos esperados. O clima futuro e as vulnerabilidades do planeta. Depois, a parte mais... bom, vamos resolver o problema, né? Primeiro, identificar quem é responsável, perguntar como que é possível frear o aquecimento global, como que a gente vai se adaptar às mudanças do clima inevitáveis, tá? O que a gente já tem que estar fazendo, e, por fim, as negociações globais em busca de soluções. Então, vou passar, basicamente, essa apresentação rápida por isso. Eu vou tentar, desculpe, eu vou correr muito, porque tem, obviamente, muita coisa para cobrir. Eu filtrei o máximo que eu pude, mas
Ainda assim, ficou muito pesada a apresentação. Me desculpe, eu vou correr, tá? Então, começando as coisas básicas de aquecimento global que você tem que saber, certo? Desculpe, isso aqui é o balanço de carbono na atmosfera, tá? Isso aqui você realmente tem que saber. Combustíveis e indústrias, quer dizer, as emissões do setor de energia, né, do uso de energia, esse é o grande vilão do aquecimento global, sem sombra de dúvida, emitem mais ou menos 34 bilhões de toneladas, gigatoneladas de carbono por ano. As mudanças no uso da terra, quer dizer, o setor agricultura e os desmatamentos, principalmente 3,5, ou seja, mais ou menos 1/10 do que são as emissões de energia. A terra, por outro lado, absorve tanto na terra quanto os oceanos, tem uma capacidade grande de absorção, tá? De 11,5 e 10 os oceanos, e o balanço dessa soma aí entre emissões e absorção, você tem um aumento cada ano de 16 bilhões de toneladas lá para cima, certo? E esse carbono tem uma vida útil, média mais ou menos de 100 anos lá em cima, então essa coisa simplesmente vai se acumulando a cada ano. Esse gráfico aqui, eu acho que é o gráfico mais importante de todo o aquecimento global. Ele mostra a concentração de CO2 na atmosfera nos últimos 800 mil anos. Você pode ficar surpreso quem é que estava medindo há 800 mil anos atrás a concentração de CO2 na atmosfera, mas os caras sabem medir isso com razoável precisão. E você repara que nunca a concentração nunca atingiu 300 ppm, que são partes por milhão, nos 800 mil anos, tá? Sempre esteve abaixo disso, e agora, na Revolução Industrial em diante, que obviamente aparece como um ponto aqui, né, nesse gráfico enorme de 800 mil anos, a gente já está em 400, tá? Então, tem alguma coisa absolutamente estranha nisso, e isso é realmente a preocupação do aquecimento global. Bom, as evidências do clima mudando, em função daquele aumento da concentração de CO2, está aí. Essa aí é a evolução das diferenças, das chamadas anomalias de temperatura em relação à média histórica. E vocês reparam que nos últimos... Quer dizer, a coisa só está piorando a cada ano. Os últimos 6 anos foram os últimos 6 anos mais quentes jamais registrados. E 2016 foi o ano mais quente em toda a série histórica. Não é um quadro animador. Quando você olha aonde que essa temperatura, obviamente não é uniforme, esse aumento de temperatura na Terra, evidentemente os continentes têm uma elevação maior de temperatura do que os oceanos, por razões óbvias. De qualquer maneira, essa espacialização está aí nesse diagrama do IPCC, nessa imagem. E esse gráfico aqui mostra o aumento do número de desastres naturais por diferentes tipos desde 1970. Tá? 70, para você não achar que a gente tinha má informação sobre isso. Então, você repara que você tem um aumento estúpido do número de desastres, e esse aumento é basicamente, ou essencialmente, de fenômenos ligados ao clima, tá? Enchentes, secas, temperaturas extremas, movimentos de massa, enfim, não as atividades vulcânicas, por exemplo, nem terremotos, tá? Que não tem a ver com mudança do clima. Então, o grosso, absolutamente grosso dessas mudanças são devidas a eventos climáticos. Essa imagem eu gosto de botar porque uma imagem fala mais do que 20 gráficos, né? E aí à esquerda está o deslizamento de Teresópolis em 2012, né, 2011, e à direita é uma fotografia lá do reservatório lá de São Paulo, né, que chama Guarapiranga, na seca que teve lá em 2014, e é isso aí que está acontecendo, e está acontecendo recorrentemente com maior intensidade. Isso aí é um mapa, eu deixei esse mapa porque ele é importante para lembrar que, além dos aumentos de temperaturas médias, etc., existem esses eventos extremos, e nesse caso aí está o mapa da área sujeita a secas meteorológicas, está certo? Quer dizer, com impactos mais extensos.
Você vê que é uma mancha muito grande, e eu estou colocando isso por quê? Porque aí, entrando aí, levantando a bola para o Davi, a famosa crise hídrica, que felizmente não aconteceu esse ano, mas não tenho a menor dúvida que vai acontecer num ano, daqui a alguns anos de novo, porque o que nós estamos começando a vivenciar é uma tendência e não eventos pontuais únicos. Isso aqui é a série de ENA, que chama de energia natural afluente, que mostra uma queda muito óbvia na energia, essa é a maneira de medir a energia que as usinas hidrelétricas poderão gerar em função da disponibilidade de água. Então, essa linha azul escura é a disponibilidade hídrica no subsistema do Sudeste e Centro-Oeste, que é onde você tem as maiores hidrelétricas do Brasil, a maior capacidade de armazenamento no Brasil. Então, você repara que você está operando desde há uns 5 anos, você está operando muito abaixo da capacidade, você está lá numa faixa de 70% a 80% da capacidade. E na região Nordeste, bom, você está há décadas já completamente abaixo da chamada série histórica, né, da média usual do sistema, e evidenciando assim, uma mudança completa de patamar e de padrão de pluviosidade e, portanto, do potencial hidrelétrico dessas usinas. Apenas também para ilustrar o impacto, vocês devem ter ouvido falar, saber dos impactos nos corais, que são super vulneráveis, tanto por conta da acidez quanto da temperatura dos oceanos. Produção agrícola ameaçada, isso aí é um gráfico da soja, mostrando à direita as áreas em vermelho, as áreas que deixam de ser propícias à produção de soja em 2100, quer dizer, o Brasil deixa de ser tão fabuloso assim para a produção de soja, como ele tem sido. A onda de calor em Paris, naquele 2013, né, quando morreram 30 mil parisienses e 70 mil europeus numa onda de calor só, no continente mais rico, né, do planeta, mais preparado. As ilhas pequenas, baixinhas, que estão muito sujeitas à elevação do nível do mar, isso é uma sub-ilha lá das Maldivas. Enfim, as coisas mais preocupantes, eu vou acelerar aqui um pouquinho, os pontos mais importantes, que mais ameaçam realmente a humanidade, são 5 grandes eventos extremos, que são esses 5 que estão aí. Tem vários outros, mas o primeiro é a circulação oceânica do Atlântico Norte, a desintegração da camada de gelo da Antártida Ocidental, o permafrost, camada de gelo da Groenlândia e a savanização da Amazônia. Um slide para cada um rapidinho. Isso aqui, vocês podem imaginar, isso aqui está os Estados Unidos, aqui o Canadá, América do Sul, África e Europa aqui. Isso aqui é o padrão de circulação chamado a circulação oceânica do Atlântico Norte. Ela é aquecida pelas águas aqui do Golfo do México e elas têm uma circulação que atinge a Europa, e batendo lá na Grã-Bretanha. Essa circulação ela começa a ficar cada vez mais fraca, as estimativas é que ela já tenha reduzido mais ou menos 20% da sua força, e isso implica mudanças terríveis no clima europeu, mas no clima mundial inteiro. Quer dizer, vocês imaginam se mudam as correntes oceânicas, né? O impacto disso no clima global é simplesmente absurdo e impensável. O outro que também é muito assustador, mas ainda é o que dizem que está um pouco mais longe, que é essa camada de gelo da Antártida Ocidental. Essa camada aqui, a gente não sabe qual é o quanto que ela resiste antes de eventualmente rachar e se descolar do continente do Polo Sul, mas você imagina que isso aqui, o Polo Sul, como ele está numa plataforma continental, o gelo que está em cima dele, se ele cai dentro da água, ele aumenta o nível da água, ao contrário do Antártico, lá em cima, onde você, no Polo Norte, você não tem uma camada de
continental embaixo, então aquele gelo se derreter, quer dizer, com todos os impactos climáticos que possam ocorrer, ele não aumenta o nível do mar, mas aqui no Polo Sul não. Então, se esse blocão aqui de gelo despencar um dia, é uma onda só, tá? É uma onda cujo impacto, apenas esse bloco aí, é uma elevação do nível médio global do mar de 3 metros. Ou seja, você imagina se um bloco desse de gelo resolve despencar e ninguém tem certeza nenhuma sobre a resiliência disso aí, aumentos de temperatura, o nível do mar sobe em 3 metros de uma vez só. Quer dizer, o problema é que isso é de uma vez só. O permafrost, que essa é a camada é uma quantidade absurda de metano e de CO2 contida lá nas regiões de alta, nas tundras do Canadá, da Sibéria, da Rússia, que concentram enormes quantidades de matéria orgânica que, se desprenderem com o calor e o derretimento de neve, a quantidade de CO2 contida aí nesse permafrost é mais ou menos igual ao que já existe lá na atmosfera lá em cima, ou seja, se isso aí fosse desprendendo, a gente dobra a quantidade de CO2 lá em cima. E, por fim, a Amazônia, que é o que nos diz mais respeito, é uma tragédia global, no sentido não só climático, mas no sentido da biodiversidade e tudo que ela representa, tá? A Amazônia já deixou de ser um sumidouro, porque, como vocês sabem, as florestas tendem a absorver mais CO2 do que emitir, né, com a fotossíntese, e a Amazônia, com seu desmatamento, ela já chegou num ponto em que ela passa a ser, deixou de ser um sumidouro e ela passa a ser emissora de carbono. Vou pular isso aqui. Quem é responsável? É inevitável apontar o dedo para os Estados Unidos, em princípio, que eles, historicamente, são os maiores emissores, seguidos da China e depois da antiga União Soviética e o resto da Europa. Mas, se você olhar para hoje a China, de fato, desde o ano 2000, a China é disparado o maior emissor, ela tem emissões do dobro dos Estados Unidos, mas ela tem uma população 4 vezes maior do que os Estados Unidos. E quando você olha emissões por habitante, de novo, os Estados Unidos passam a ser um grande vilão, seguidos da Rússia, e aí você tem a China, a Comunidade Europeia, a Índia, etc. Então, assim, inevitavelmente são os países ricos, né? Esse gráfico aqui, eu acho que é um dos gráficos que eu mais gosto de todo o livro, que é a responsabilidade dos ricos. Ricos aí incluem pessoas ricas, não necessariamente países ricos, mas os consumidores ricos, tá? Então, quando você olha para isso, que esse gráfico está dizendo é que os 50% das pessoas mais pobres de todo o planeta são responsáveis por 10% das emissões. E os 10% mais ricos são responsáveis por 50% das emissões. Ou seja, é um problema, basicamente, de desigualdade, tá? Então, o aquecimento global, esse diagrama aqui, bota isso na nossa cara, né? Isso aqui é o consumo, é uma família alemã com consumo semanal, mensal dos seus alimentos. Isso aqui é uma família na Mongólia, isso aqui é uma família no Equador, isso aqui é uma família no Sudão. Então, não precisa dizer muito, né? Acho que essa imagem mostra a quantidade de energia que está por trás da alimentação de um indivíduo em cada um desses países e o que basicamente correlata completamente, tem uma correlação altíssima com o nível de renda. Então, é uma questão inevitavelmente indissociável da renda e da riqueza das pessoas e do seu nível de consumo. Isso aqui é o Brasil, esse é um gráfico, acho que todos devem, e se não sabem, que saibam, então, as emissões brasileiras. O grosso delas tem sido o desmatamento, tá? Isso aqui basicamente é desmatamento da Amazônia, essa parte amarela de cima. A parte do meio é o setor agropecuário e a parte de baixo são os setores, basicamente, energia e indústria. Ou seja, o Brasil não tem um perfil igual ao do resto do mundo, ele tem um perfil bastante particular, muito carregado pelas emissões do desmatamento. Vou acelerar, não sei se... Desculpe, eu já passei do tempo. Alguém grita para mim.
Sim, Sérgio, já estamos estourados no tempo, se puder concluir. Já estamos estourados, então Já. eu vou fazer o seguinte, desculpe, como frear o aquecimento global, eu vou deixar para o Davi resolver isso, que é uma questão muito simples. Como é que resolve o aquecimento global? É uma questão fácil. Basta você virar vegano, andar de bicicleta, usar carro elétrico, reflorestar tudo, usar equipamentos eficientes, andar de transporte público. Ainda bem que tem uma fotografia. A adaptação eu vou deixar também para o Davi resolver. Basicamente, eu estou dizendo que o mundo é altamente injusto nessa questão climática, tá certo? Você olha, basta olhar para essa fotografia, você vai saber quem é que é vulnerável à questão climática. Obviamente, são os pobres que são vulneráveis. E, por fim, sobre as soluções globais do problema, você não precisa de, talvez, 200 países na mesa, basta o G20 resolver o problema. A Terra não tem aspirina, então vamos acelerar a solução. Os países ricos e pessoas ricas são os responsáveis, mas eles são menos vulneráveis. E a coisa está tão feia que até o setor privado, o FMI, os ministros da Fazenda, agora está todo mundo preocupado, né? Mas eles estão preocupados desde que essa galera aqui embaixo pague a conta. Então, para não deixar que essa criançada aí pague a conta e que eles tenham um planeta pelo menos igual que a gente recebeu, a solução disso. Eu levantei o problema, agora vou deixar o Davi em 15 minutos resolver tudo sobre o aquecimento global, pelo menos no que diz a questão do setor de energia. Desculpe que eu passei um tempo, é isso. Davi, resolve agora. É comigo, bom. Bom, obrigado, Sérgio. Bom, agradeço o convite. Eu percebi, a gente tem um público bastante variado em termos de competências. E falar do setor de energia, o Sérgio falou sobre o setor de energia no mundo. E, bom, primeira coisa, eu gosto sempre de começar falando que energia, depois de gente, com atividade antropogênica, energia, depois de gente nascendo, é a atividade mais deletéria que a gente tem, ou seja, cada vez que nasce uma pessoa, cada um de nós é um predador natural, né? Então, cada um de nós tem que se alimentar. A gente viu as mesas diferentes. Você esqueceu de botar uma família americana, Sérgio? Tem uma foto espetacular na National Geographic antiga que mostra uma família americana, nem alimentação, mas o que elas usam de elementos que consomem petróleo, direta e indiretamente, é uma coisa absurda. Seria mais chocante ainda. Mas que, como eu disse, cada um de nós é um predador natural, e depois a produção e uso de energia no mundo são considerados os dois principais efeitos antropogênicos deletérios. A primeira coisa que eu queria dizer também, e a segunda, aliás, é que não existe energia limpa. Eu vou falar energia limpa, a gente fala, bom, energia limpa, energia solar ou energia eólica, ou que seja, a energia não é limpa não por definição, mas como uma lei básica da termodinâmica. Não vou me aprofundar nisso. A primeira lei da termodinâmica diz que a energia num determinado ambiente, vamos pegar a Terra, ela se conserva, mas a segunda lei diz que qualquer transformação, e energia pressupõe movimento, qualquer transformação causa uma degradação. Então, qualquer forma de consumir e produzir energia, a gente tem que partir do princípio que nós estamos causando algum tipo de degradação. Então, quando eu falar aqui que a nossa matriz é limpa, vocês levem em consideração essa ressalva. Virou um mantra de dizer, vamos chamar de energia limpa, mas não necessariamente, melhor, na prática, não é energia limpa. Quer dizer, a questão do clima no Brasil, e o Sérgio falou sobre mundo, o Brasil tem uma questão um pouco diferente em relação às emissões de gases de efeito de estufa. Gases de efeito de estufa são uma coisa muito recente em termos de percepção e preocupação em termos de análise de projetos. Que se a gente pegar um pouco de história, a primeira resolução do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente, resolução número 1, que criou o EIA-RIMA, é de 1986, o que é muito pouco tempo, se a gente pegar em termos históricos, o que representam projetos de energia. Então, em 1986, se implementou no Brasil a primeira análise de meio ambiente. Antigamente, se fazia uma hidrelétrica, o setor era estatal, tanto na parte de eletricidade quanto de petróleo,
Se decidia fazer uma hidrelétrica, o próprio ministro dava uma concessão, e se fazia uma hidrelétrica, se havia pessoas elas que saíssem, se havia a flora, tanto faz, se havia animais, eles que se fugissem. Esse era um pouco o processo. A questão de exploração de petróleo não passava por avaliações mais relevantes em termos ambientais. Isso começou a mudar um pouco a partir de 95, com a lei das concessões, com a entrada do setor privado, com o aperfeiçoamento dos órgãos ambientais e, principalmente, com a percepção mundial sobre a questão do aquecimento global, que também não é tão antiga, né? Eu, quando fiz meu doutorado nos anos 80, na França, na época, começava a se falar do efeito estufa. Assim, efeito estufa, nós estamos falando, então, meados dos anos 80, nós estamos falando de 30 e poucos anos, quase 40, que começou a se falar de efeito estufa de uma maneira muito tímida, mas não era alguma coisa, por exemplo, incorporada ao planejamento energético, a políticas de financiamento ou a preocupações maiores na tomada de decisão do setor de energia. Eu vou falar mais sobre o Brasil, porque, apesar da questão do efeito estufa, da emissão de gases de efeito estufa, ser uma questão planetária, as soluções, as causas e as soluções são locais, né? O Sérgio falou para dar as soluções que a gente, modestamente, no Brasil pode ter, são locais, apesar dos impactos planetários. Ao contrário do mundo, a nossa matriz energética ela é bastante renovável. A gente chama matriz limpa, como eu falei, não, mas ela é bastante renovável. No Brasil, 46% da nossa matriz energética é renovável, contra 14% no mundo e nos países da OCDE, nos países ricos, 11% apenas. Quer dizer, sendo que a nossa matriz elétrica ela é 90% renovável. Então, isso chega a 23% no mundo. Então, nós temos aí uma disparidade, ao contrário do que ocorre no mundo. O Brasil, por circunstâncias que não têm relação direta com a questão ambiental, porque nos anos 60, 70, 80 do século passado, quando foram decididas fazer as hidrelétricas, não havia essa preocupação. É porque existia uma característica própria brasileira de potencial de produção de energia elétrica através da hidroeletricidade próximo dos centros de consumo, principalmente na região sul-sudeste, centro-oeste, como até hoje a grande, vamos dizer assim, nossa bacia de armazenamento, as bacias do Rio São Francisco, do Rio Tietê, do Rio Paraná, e que com o tempo passando se percebeu que poderia ser considerado uma vantagem comparativa do Brasil, que realmente é. Mesma coisa a questão dos biocombustíveis, quando, nos meados dos anos 70, se decidiu fazer o pró-álcool. No meio da crise do petróleo, você tinha a crise do petróleo e uma queda forte do preço da commodity açúcar, o que derivou para o programa do álcool, o pró-álcool, que foi um exemplo mundial, evidentemente, também, mas que não tinha uma pegada originalmente vinculada à questão ambiental. Mas, na prática, nós temos hoje uma matriz bastante renovável, principalmente em relação ao mundo. De qualquer modo, o Brasil hoje é o 7º emissor mundial de gases de efeito estufa. Mas diz assim, bom, mas se a gente tem uma matriz como essa, é que, na realidade, 2/3, talvez um pouco mais, os números variam um pouco, mas 2/3 das nossas emissões de gases de efeito estufa são decorrentes de desmatamento e de uso da terra. O que não quer dizer, bom, nós estamos bem no setor de energia, não. Na realidade, nós estamos muito mal na questão do desmatamento e do uso da terra. O que não quer dizer que, já que nós estamos, a participação do setor energético é pequena, nós não precisamos nos preocupar, não, porque talvez num exercício poliana, achando que um dia o desmatamento brasileiro vai efetivamente ser combatido como deve e ser eliminado, o setor energético vai passar a ser, como no mundo todo, um dos grandes, ou talvez o principal vilão das emissões de gases de efeito estufa. Quer dizer, nós somos o maior produtor mundial de biocombustíveis, né? Não só o álcool, eu falei do álcool, mas biocombustíveis vegetais, que muito da frota, nossa frota de diesel hoje tem alguma coisa já em torno de 10% de óleos vegetais. E para quem usa o carro, na média, se você considerar que a nossa gasolina
ela é 76, 77, 73% de gasolina e o resto álcool, e mais os carros a álcool, nós temos os 50% da nossa frota de automóveis rodando com álcool, que também é um número muito expressivo, talvez o maior do mundo. Aqui no Brasil, além os grandes emissores aqui, nós temos o próprio setor de eletricidade, a indústria é a maior, com 11%, o setor de transporte, 10%. O setor de óleo e gás, ele em si, ele intrinsecamente consome cerca de 5%, melhor, ele emite cerca de 5% dos gases de efeito estufa, uma parte por causa do seu próprio consumo e uma parte pela fuga, que a gente chama de emissões fugitivas de metano na produção de óleo e gás. Então, existe um quadro no Brasil onde nós podemos considerar que o nosso setor energético é um setor, digamos, comparativamente, a gente tem que relativizar tudo, ele comparativamente é um setor bastante, entre aspas, saudável comparado com o que temos no mundo. O que não quer dizer que nós não devamos fazer muita coisa, e vamos fazer, e tem muita coisa para ser feita. As nossas emissões por habitante aqui no Brasil são mais ou menos de 2 toneladas equivalentes de CO2 por habitante, que equivale a 1/7 de um americano e a 1/3 de um europeu, de um chinês. Quer dizer, no contexto mesmo das mudanças climáticas, e aí, para quem já está, eu vou repetir uma coisa que já está muito comum no meio, nós temos os chamados 3Ds. Né? Nós temos um mecanismo que funciona muito para o setor energético, que é o primeiro D é a descarbonização, o segundo a descentralização e o terceiro a digitalização, ou seja, nós temos uma conjugação de 3 movimentos importantes que se somam e que por exemplo, com a digitalização e descentralização, você torna muito mais eficiente o processo de descarbonização. E, junto com isso, vem ter eu colocaria uma letra E, que seria a eletrificação. Quer dizer, nós temos um processo no mundo de eletrificação geral, seja de transporte, seja do sistema de cocção de alimentos, de uma maneira geral, a incorporação de eletricidade como sendo o principal energético, e aí a origem dessa produção de eletricidade é que vai contar nem tanto quanto o uso descentralizado. E aí tem um outro mantra, 2 palavrinhas que se coloca, que é a chamada transição energética, que é a transição da economia do combustível fóssil, que é dominante no mundo, para a economia de baixo carbono, ou seja, é autoexplicativo. Descarbonização significa tirar esse carbono através de você remover progressivamente os combustíveis fósseis das matrizes energéticas do mundo. Quer dizer, isso leva a uma reformulação do planejamento energético, que antigamente a gente falava em água ou óleo e gás. Hoje nós temos eu diria, uma quantidade enorme de possibilidades. Nós temos que usar um conceito chamado planejamento integrado de recursos, ou seja, de que maneira essas novas tecnologias, com a redução progressiva de combustíveis fósseis, com o fim do carvão. Hoje alguém que queira construir uma usina a carvão não vai encontrar financiamento no mundo, é praticamente impossível conseguir. Então, nós temos diversas tendências com novas tecnologias que vão se brincar de alguma maneira e que, junto, por exemplo, aqui no Brasil nós podemos considerar, nós já temos uma exaustão de recursos hídricos, não se vê no horizonte nenhuma possibilidade mais de grandes aproveitamentos hidrelétricos. Existem alguns projetos, mas eu diria que possíveis fazer, mas muito pouco prováveis de acontecer. Então, nós não teremos mais grandes projetos hidrelétricos no Brasil. Mas, por outro lado, nós temos a questão da descentralização. Essa descentralização, com a tecnologia, a digitalização permite cada vez mais uma compactação da produção de energia, cada vez mais próximas dos centros de consumo, o que vai requerer menos, cada vez, linhas de transmissão. Uma tendência a... Nós temos hoje, já no mundo, nós somos o 4º parque do mundo em termos de energia eólica, ou seja, o Brasil vai muito bem em termos de energia eólica. Hoje, no Nordeste brasileiro, se o Nordeste brasileiro não fosse ela uma energia intermitente, ou seja, quando você não tem vento, ela não produz, mas a capacidade instalada em alguns momentos de produção, você atende 100% da energia do Nordeste brasileiro com energia eólica, ou seja, e é um processo crescente. Nós temos as eólicas offshore, ou seja, na costa,
perto da costa e que são ainda é como se fosse um imenso potencial, muitos chamam de pré-sal caipira, um imenso potencial de geração de energia eólica no mar, que já existe no mundo e que está começando a engatinhar aqui no Brasil. Nós temos a questão das baterias. Eu acabei de ver um relatório de um think tank importante, onde eles apostam muito na questão de solar mais eólica mais baterias, quer dizer, o desenvolvimento de baterias. A redução de custos do solar nos últimos 10 anos foi de 89%, nas eólicas foi de 40%, nas baterias foi mais de 80% também. Então, nós temos uma curva que se encontra de progresso tecnológico com redução de custos e que vai, em algum momento, atingir um perfil de competitividade, um nível de competitividade extremamente importante em relação, principalmente, aos combustíveis fósseis. O que é importante dizer, acho que o Sérgio não mencionou, os países ricos hoje, principalmente, aqui no Brasil também, mas hoje a estimativa é que os subsídios aos combustíveis fósseis no mundo chegam a 300 bilhões de dólares por ano. Ou seja, só a redução dos subsídios e a aplicação desse dinheiro, em parte, para fontes renováveis de energia, já seria capaz de causar uma transformação enorme no setor de produção de energia no mundo todo. Outra questão é o papel das cidades, que pouco se fala. As cidades têm um papel extremamente relevante nesse processo, ou seja, com a questão da digitalização, as cidades inteligentes e consumidores inteligentes vão proporcionar uma nova forma de você usar energia, de você produzir energia, com novas tecnologias. O impacto do 5G, que está previsto aqui no Brasil para o ano que vem, vai ser imenso nessa questão da gestão eficiente de processos energéticos, a questão da inteligência, do IoT, da inteligência das coisas, quer dizer, da internet das coisas, do machine learning, a inteligência artificial, tudo isso está sendo incorporado hoje ao setor energético, e que vai trazer uma revolução imensa em termos de eficiência. E eu falei algumas vezes a palavra eficiência, e eficiência, recentemente eu vi, para quem é do meio, conhece um pesquisador importante chamado Amory Lovins, ele fez as contas e o energético que mais reduziu a emissão de gases de efeito estufa desde o início dos anos 90, nos últimos 30 anos aproximadamente, foi eficiência energética. Ou seja, foram casas mais isoladas, foram carros com menor consumo, foram lâmpadas que foram com menor consumo. Enfim, o principal, vamos dizer, agente de redução de consumo foi a energia que não foi produzida. E isso também é um processo extremamente importante. Outra coisa são os biocombustíveis. No Brasil, é extremamente relevante a participação dos biocombustíveis. E eu vou, antes de terminar meu tempo, estou vendo que está estourando aqui, um dado relevante, muito relevante, a questão do hidrogênio, o hidrogênio verde. Rapidamente, o hidrogênio verde é aquele hidrogênio produzido por eletrólise, sendo que essa eletricidade ela provém de fontes renováveis de energia. O Brasil, pegando os especialistas que hoje estão trabalhando com hidrogênio, e o mundo está muito atrás dessa questão do hidrogênio, o Brasil vai ficar entre os 3 principais potenciais produtores de hidrogênio no mundo, principalmente na região Nordeste. Já existem polos já de desenvolvimento de hidrogênio verde no Nordeste, principalmente no Ceará e no Rio Grande do Norte, utilizando energia solar e energia eólica. O Brasil vai ser um agente extremamente importante. Hoje, no Valor de Hoje, o jornal Valor de Hoje, a ENGIE, que é a principal produtora de energia privada no Brasil, ela está com um projeto até 2030 de ter 4 gigawatts instalados de hidrogênio verde. Se vai conseguir ou não é outra história. Eu acho muito ambicioso a perspectiva, muito ambiciosa a perspectiva deles, mas, de qualquer modo, é um investimento enorme que está sendo feito. Ou seja, a eletrificação do transporte é fundamental. Nós estamos muito atrasados nisso aqui no Brasil. Se você vai em qualquer país da Europa, você desce no aeroporto de Amsterdã, por exemplo, todos os táxis são elétricos. Em Paris, os ônibus são elétricos. Em Portugal, os ônibus são ou elétricos, alguns até a gás natural, que é um processo de transição do óleo diesel para um combustível fóssil de menor capacidade de emissão. Então, nós temos aí, não é a solução, só para concluir, Sérgio, não é a solução, mas nós temos um cardápio espetacular de coisas e com gente muito competente aqui no Brasil que pode trabalhar nisso. Ou seja,
efetivamente a integração, o planejamento integrado de todos esses recursos, nós temos a situação, se no mundo, em relação ao descolamento de uma camada de gelo da Antártida, nossa ação é muito restrita diretamente, mas indiretamente a participação do Brasil nesse processo pode ser bastante importante.